Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma manhã de quarta-feira, onde meditaremos no livro de Provérbios. E hoje daremos sequência ao capítulo 17. Hoje tratando dos versos 9 a 16. Essa porção nos ensina que a sabedoria é um bem valioso e inestimável, que não se compra, mas se cultiva através do bom entendimento. Os primeiros versículos dessa porção, verso 9 a 14, Salomão apresenta uma série de princípios claros que devem ser aplicados aos relacionamentos. Mas antes de desenvolvermos esses versículos, vamos orar. Obrigado, Jesus, por mais uma manhã que o Senhor nos dá e obrigado pelo alimento que nós teremos nesse momento da Tua Palavra. Que ela fale aos nossos corações e faça as mudanças necessárias e entendimento em nossas vidas. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Então, verso 9 assim nos diz: aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Olhando bem para o versículo, o seu sentido parece apontar para ofensas dentro da experiência pessoal que alheia. Ou seja, não se trata de esconder das pessoas o erro de outro homem ou mulher, mas sim de perdoar uma ofensa feita a você mesmo. Porém, assim, o sentido em que o perdão de um pecador envolve não espalhar por aí o pecado já resolvido e perdoado. Isso permite que os relacionamentos continuem fluindo bem, sem mágoas, desconfiança, reservas e fofocas. Não se trata de encobertar males, mas de considerar de fato resolvido aqueles erros para os quais houve arrependimento e perdão. O oposto disso causa muitos males, pelo que o escritor afirma sobre a ofensa alheia que quem a lança em rosto separa bons amigos. Trata-se da atividade do mexeriqueiro, também conhecido como fofoqueiro. Ele parece ter muito prazer em desenterrar problemas já resolvidos, a fim de que voltem à pauta das conversas. O resultado é que, mesmo as feridas mais bem tratadas, podem voltar a sangrar, renovando-se o mal. Portanto, o servo de Deus deve pensar muito antes de falar algo sobre os outros. Os males que ele pode causar podem ir muito além da sua imaginação e os danos podem ser irreversíveis. Erros alheios jamais podem ser um tema para preencher conversas sem assunto. A conversa acaba, mas a desarmonia e a desunião resultantes, essas perduram. O verso 10, o Salomão diz: a repreensão faz marcas mais profundas no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. A lição mais evidente e até gritante desse texto é sobre a resistência do insensato à correção. Por não temer a Deus nem ter respeito à mensagem bíblica, ele se torna insensível ao erro e quase imune à repreensão. Muitas vezes, ele se parece com o que chamamos de caso perdido. A segunda lição, menos chamativa, mas que ocupa a intenção central do escritor, tem relação com o homem sábio e temente a Deus. Ele acolhe valores que são superiores a ele, de modo que não consegue ser arrogante. Por isso, ele dá valor às correções que recebe, sabendo que elas visam a torná-lo melhor e fazê-lo um servo mais digno do seu mestre. Portanto,
ao ser repreendido por alguém, a marca profunda que recebe não é da correção em si, mas da percepção do seu erro. Ele se arrepende e logo muda de rumo. Diferente do tolo, o sábio fica grato a quem o corrigiu, assim como ao próprio Deus. Para ele, a repreensão não é uma tortura, mas uma edificação. E para que isso aconteça, ele não precisa de mais do que um açoite da palavra de Deus. E você? De quantos açoites você precisa para se arrepender do erro e se voltar ao Senhor? O verso 11 nos diz: o homem mau se pende ou cai para a rebeldia. Por isso, um oficial impiedoso será enviado contra ele. Salomão aqui faz uma análise recorrente na história humana. Ele começa analisando a situação dos perversos, concluindo que o homem mau só pende para a rebeldia, só se dá para a rebeldia. A vida dele é marcada por brigas, confusões e delitos. Pessoas assim, o povo quer distância deles. A segunda análise se dá com respeito à resposta da sociedade a gente assim, dizendo que, em virtude da rebeldia do ímpio, um oficial impiedoso será enviado contra ele. Como nem sempre a lei protege o cidadão de malfeitores assim, nem os pune como deveria, a população passa a tomar as suas próprias providências. Ou então, as próprias autoridades passam a combater os maus com ações nada louváveis. Assim, há dois alertas contidos nesse texto. O primeiro é que os rebeldes e impiedosos devem saber que tudo tem seu limite. E eles vão receber o mal na mesma intensidade, ou pior. Porém, o segundo alerta, dessa vez dirigido aos servos de Deus, é que, chamando tal reação de impiedosa, eles não devem imitar os oficiais da injustiça, os crentes, nem aprovar seus atos. Deus é o justo juiz, a quem esses casos devem ser levados. Caso contrário, nos tornamos os mesmos rebeldes e impiedosos. O verso 12 nos diz: melhor é encontrar uma ursa da qual roubar os filhotes do que um tolo em sua insensatez. O perigo de um urso é enfatizado mais de uma vez na Bíblia. Vários exemplos nós já vimos citando a respeito de urso. Entretanto, nesse provérbio, Salomão faz a comparação a uma ursa da qual roubaram os filhotes. Já imaginou? Se o urso sozinho é um matador implacável, perigoso, imagine a fúria desse animal ao ter seus filhotes roubados. A morte diante dessa criatura, em tais condições, é quase certa. Porém, o escritor diz que melhor é encontrar essa ursa em seu mais profundo acesso de raiva que um tolo em sua insensatez. Percebam bem, hein? Parece um exagero da parte de Salomão. Porém, devemos analisar melhor a situação antes de chegar a uma conclusão como essa. O sábio rei tem razão ao fazer tal paralelo, porque enquanto o urso pode causar sérios danos físicos às suas vítimas, o homem tolo, em meio aos seus planos e práticas perversas, calculistas, dissimuladas, mentirosas e traiçoeiras, pode causar danos físicos, mas também pode causar sérios prejuízos
no campo dos relacionamentos e na vida espiritual. Por isso, o mesmo escritor alerta: mantenha-se longe do tolo. Provérbios 14, verso 7. O alerta vale para hoje, pois sempre há homens insensatos que ignoram o Senhor e sua palavra. O perigo é o servo de Deus se aproximar demais deles e abaixar a guarda. O livro de Provérbios dá provas suficientes de que o homem que rejeita Deus é tolo, mas ele não é burro. Ele é convincente quando quer e consegue tramar muitos males. Portanto, se você encontrar uma ursa, corra, mas saiba que ela o pode tirar menos coisas que um tolo em sua insensatez. Fica a dica. Provérbios 17:13 diz: quem retribui o bem com o mal, jamais deixará de ter o mal no seu lar ou na sua casa. Salomão, nesse Provérbios, fala do homem que retribui o bem com o mal. Trata-se de alguém tão orgulhoso e desafetuoso que mantém a simpatia somente enquanto lhe interessa, desprezando depois a mão amiga, ou se sente diminuído por ser tratado com bondade e reage negativa e vingativamente. É muito ruim esse tipo de pessoa ou estar nessa situação. O problema é que ninguém age assim e sai ileso. Pelo que o escritor adverte que tal pessoa jamais deixará de ter mal no seu lar. A razão para tanto pode ser porque a bondade não lhe será oferecida. A bondade não será lhe oferecida novamente pelas pessoas ao seu redor, ou porque Deus, o justo juiz, vê tais coisas e as pune no momento apropriado. Pagar o bem com o mal é como atirar uma pedra para o alto. Ela volta e atinge aquele que a lançou. Por isso, o apóstolo Pedro também diz: não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados para receberem bênçãos por herança. 1 Pedro 3,9. E quanto àquele que foi ferido por fazer o bem, o próprio Salomão encoraja: não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor, e Ele dará a vitória a você. Provérbios 20:22. Não retribua o mal com o mal que você fez. Não pague o bem com o mal. Se aquele que você fez o bem, ele lhe pagar com o mal, entregue no Senhor, espere no Senhor, porque o Senhor o retribuirá. Verso 14 diz: começar uma discussão é como abrir uma brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Salomão usou aqui como base de comparação a irreversibilidade da destruição das águas de um reservatório para apresentar conceitos preciosos sobre os riscos de uma desavença. Assim, ele diz que começar uma discussão é como abrir uma brecha em um dique. Quando os ânimos se alteram e os discursos se exaltam, os homens dizem palavras que não podem fazer voltar atrás, muito menos os prejuízos causados por elas. Uma pessoa ferida e ofendida pela boca de outra pode nunca mais se esquecer do que ouviu, nem restaurar o que foi quebrado. Para piorar, as palavras duras de um abrem espaço para palavras mais duras ainda de outro.
Isso prossegue em ritmo crescente, de modo que ninguém pode prever aonde isso irá parar. Por isso o escritor orienta o leitor a não entrar em uma situação assim, dizendo: resolva a questão antes que surja a contenda. Evite as trocas de ofensas em um embate assim. Paciência, tato, gentileza, perdão, bom testemunho e dependência de Deus são ingredientes fundamentais e normalmente obtêm sucesso quando utilizados. A questão não é como utilizar tais virtudes, mas querer ou não as usar. Assim, somente o sábio é capaz de evitar maiores prejuízos. Quanto ao tolo, fica afogado nas ofensas, nas mágoas e no ódio. Qual deles é você? O verso 15, Salomão fala sobre a inversão de valores, dizendo que ela está em todas as esferas. Diz assim: absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Assim como nós que temos completo horror por casos de injustiça, Salomão, o sábio rei de Israel, também tinha. Nesse provérbio, ele trata da injustiça presente tanto em absolver o ímpio como em condenar o justo. Esse problema tão presente em nossa sociedade existia no mundo antigo. Se os homens detestam as injustiças, Salomão também afirma que elas são coisas que o Senhor odeia. Isso significa duas coisas. A primeira é que Deus é o oposto disso, sendo justo em todos os seus julgamentos e garantindo o futuro dos que são justificados pela fé em Cristo, ainda que agora sejam injustiçados pelos homens. A segunda é que, odiando a injustiça, ele pune severamente os injustos, eventualmente nesse tempo e completamente no dia do juízo. Portanto, os ímpios devem temer o severo abatimento que os aguarda, caso continuem em seus caminhos de corrupção, ao passo que os servos de Deus devem permanecer na busca da justiça, ainda que a maioria das pessoas façam o contrário. O verso 16, Salomão diz que a sabedoria não está à venda. Ele diz: de que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Dinheiro e tolice não combinam, e Salomão sabia disso. O que ele quer dizer é que dinheiro na mão, mas um coração que não deseja obter entendimento, não resulta no aprimoramento de uma pessoa. O máximo que tal pessoa pode ser é um tolo com dinheiro. Duas lições podem ser aprendidas nesse texto. A primeira delas é que a sabedoria é um bem tão grande que vale a pena investir dinheiro nela. É claro que boa parte dela não tem custo financeiro e está ligado ao temor do Senhor e à obediência à sua palavra. Mas outra parte necessita de investimento em cursos e livros, constituindo um dos melhores usos do dinheiro. A segunda lição é que ninguém deve ser avaliado pelos bens que possui, pois um coração pobre torna toda a riqueza de tal homem fonte de maiores problemas que soluções, e de desperdícios mais que acúmulos. O sábio, mesmo com poucos recursos, saberá investi-los de maneira correta e benéfica. Quanto a essa lição, ela é de graça. Que você a receba e que essas palavras falem ao seu coração. Vamos orar.
Obrigado, Jesus, pelas palavras que aqui foram nos apresentadas nesse Provérbios, as instruções do Senhor para as nossas vidas. A sabedoria que nos leva a tomar passos e decisões corretas em nossas vidas. O entendimento nos leva a ter uma conduta de vida que venha agradar o Senhor. Que essa seja a tona e a direção para as nossas vidas. É o que oramos no nome de Jesus. Amém. Amados, um bom dia para você e nos vemos no final de semana. Que Deus os abençoe.